Bom, boa noite. Isso aqui, eu estou fazendo um pequeno resumo para vocês sobre a Mesopotâmia. Esse videozinho vai ajudar vocês a estudarem para a prova de quarta-feira, tá bom? Um resumo sobre a matéria que vai cair em prova na quarta-feira. Então, vamos lá. Nós vamos ver as principais características da Mesopotâmia, a localização, quais são seus povos, né, a divisão da sociedade mesopotâmica, economia e religião na Mesopotâmia. Como funcionava cada uma dessas características, coisas que a gente já discutiu em sala também. Então vamos lá. A Mesopotâmia, ela fica localizada no Oriente Próximo entre os rios Tigres e Eufrates, local que a gente chama ali de crescente fértil. Se vocês lembrarem que já foi discutido em sala de aula, né, vocês podem ver aqui na imagem que a Mesopotâmia ela está entre os rios Tigre e Eufrates. Devido a isso, a Mesopotâmia ela tem como significado nessa palavra entre rios, pois ela foi fixada entre esses dois rios, o Tigres e Eufrates. Fixem bem nisso, que é uma das coisas que pode e provavelmente vai cair na prova, tá bom? Quais eram os povos presentes na Mesopotâmia? Eram os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Os sumérios, eles apareceram por volta de 6.000 anos antes de Cristo e fundaram as primeiras cidades mesopotâmicas, que são Ur, Uruk, Eridu e Lagash. Outra principal característica que a gente discutiu em sala, que vocês devem lembrar, é sobre a escrita na Mesopotâmia. A primeira escrita na Mesopotâmia, ela foi feita na Suméria, e essa escrita se deu por volta de 3.000 anos antes de Cristo, e elas eram escritas em pequenas tábuas de argila com um pedacinho de madeira que na sua ponta era colocado uma cunha de metal que ia fazendo as marcas nessa tabuinha de argila úmida, que aí depois eles deixavam secar essa tabuinha onde eles tinham escrito. E o nome dessa escrita, por causa desse trabalho que eles faziam com essa cunha para poder escrever, recebe o nome de cuneiforme. A Suméria, depois de um tempo, né, por causa dos problemas dela, de muitas rebeliões internas, ela vai acabar sendo dominada depois pelos acádios. Os acádios eles vão formar um império muito poderoso, que, assim como acontece com a Suméria, por causa de rebeliões internas e alguns guerreiros nômades que vai começar a invadir o Império Acádio, vai desintegrar esse império e ele vai deixar de existir. O povo amorita eles vão se estabelecer no centro-sul da Mesopotâmia por volta de 1900 a.C. Eles vão constituir um poderoso império que vai ficar conhecido como o primeiro Império Babilônico. O principal imperador babilônico foi o Hammurabi. Se vocês se lembrar, a gente conversou na sala bastante, fizemos alguns comentários sobre o Hammurabi, né? Que ele vai liderar algumas coisas importantes dentro do Império Babilônico, como a construção de numerosos edifícios públicos, canais de irrigação e açudes. Mas a obra que ele vai ficar mais conhecido foi o famoso Código de Hammurabi, que é aquele código que depois a gente vai chamar, hoje em dia, né, de Lei do Tabelião, né, que é aquela coisa do olho por olho e dente por dente, né, que o código dele vai dizer que se uma pessoa rouba, ela deve perder a mão, se um médico vai tratar
de um paciente, se esse paciente morreu, o médico deve ser morto também. Então vocês lembram desse código de Hammurabi. E após o governo de Hammurabi, vários povos começam a conquistar a Babilônia, o que vai fazer com que o Império Babilônico seja desintegrado. Ele pare de existir por um tempo. Os assírios, ele vai formar um grande império que vai abranger a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. O local que é essa região hoje. E esse local dos assírios, que ficava ali no Vale Mesopotâmico, tinha sempre batalhas, confronto entre os povos, porque os povos usavam esse vale para transitar e sair do Vale Mesopotâmico. Então, o povo assírio estava sempre em atrito com os povos que tentavam entrar ali. Os assírios eram um povo conquistador. Eles justificavam suas conquistas de expansão de terra e de escravizar os seus inimigos, de que eles faziam isso para contentar o seu deus Assur, que era o deus a quem eles entregavam sua devoção. Lembrando que os povos mesopotâmicos, eles são povos politeístas, né? Então eles adoravam vários deuses, não era um único deus que eles adoravam. E o povo assírio, eles dominavam alguns estilos de guerra, né? de estilos de guerra que faziam com que eles se tornassem até cruéis na forma de guerrear. Quando eles prendiam alguém e fazia prisioneiro, eles cortavam dedos, mãos e orelhas. Essa crueldade que eles faziam era para desencorajar os inimigos de tentarem atacar o Império Acádio. E o Império Acádio ele só vai cair em 612 a.C., quando os caldeus chegam aliado aos medos e consegue ocupar e destruir a capital da Síria, que é Nínive. Tá bom? Aí, quando os caldeus tomam o Império Assírio, eles conseguem se reconstituir, né, vão se apoderando de grandes áreas, né, de bastante terras, porque lembra que eu falei para vocês que nesse tempo eles eram todos povos conquistadores, e aí eles vão formar o novo Império Babilônico. Esse novo Império Babilônico, formado pelos caldeus, vai ter como principal rei Nabucodonosor, que vai chefiar em 586 a.C. uma invasão a Jerusalém, onde eles arrasam a cidade e pegam os judeus e levam eles como escravos para a Babilônia. É dito, suspeito, que durante o reinado do Nabucodonosor que se construiu o jardim suspenso da Babilônia, mas não há provas escritas sobre isso. Tá? Então, ainda discussões sobre esse período. Nem mesmo escavações arqueológicas da existência desse jardim suspenso. O novo Império Babilônico ele também vai ser alvo de revoltas internas, que vai enfraquecer o seu império, que vai permitir que os persas, chefiados por Ciro o Grande, conquiste o novo Império Babilônico em 539 a.C. Agora vamos falar um pouquinho sobre a sociedade e poder na Mesopotâmia. Vocês lembram que a gente falou que na Mesopotâmia a sociedade, né, ela vive de forma hierárquica, onde cada membro da sociedade tem a sua função e ela é estamental. Raramente esses membros dessas classes trocariam de posição social. No topo da pirâmide, nós temos o rei,
O rei, ele vai se impor sobre a população e vai viver num local chamado, que a gente vai chamar de palácio, né? A construção onde o rei vive. E nesse palácio, além de ser residência do rei, é o principal centro de poder da sociedade mesopotâmica. Era uma construção grandiosa que possuía várias repartições, como oficinas, armazéns e espaços reservados ao treinamento militar. Os militares, né, que já está aqui logo abaixo do rei, juntamente com os nobres e os sacerdotes, eles eram treinados para manter o domínio do rei sobre a população, para defender o reino e realizar novas conquistas, né? Como eu estava falando, as sociedades mesopotâmicas, elas eram sociedades que buscavam sempre a expansão territorial para novas conquistas, para ampliação de seus impérios. Na Mesopotâmia, o poder político era reservado principalmente, exclusivamente, na verdade, somente para os homens. As mulheres nunca chegariam ao poder nessa sociedade. Abaixo dos reis, como já tinha falado, né, vem os sacerdotes, que faziam o controle religioso da população, os nobres e os militares. Logo abaixo deles, vai vir os comerciantes, escribas e artesãos. Os comerciantes são os que mantêm o comércio entre os povos, né? Os escribas são aqueles que vão escrever leis, vão estar escrevendo o que chega no palácio como imposto, quem pagou. Os artesãos são pessoas especializadas para estar trabalhando, fabricando coisas para a sociedade, né? Como os tecelões, os carpinteiros, os ferreiros, os joalheiros. E na base da pirâmide estão os camponeses, que são os responsáveis para fazer o plantio, né? E os escravos. E esses aqui da base, além de pagar impostos para o rei e para os templos, eles também tinham que trabalhar alguns dias no ano para o rei na construção, né, dos templos, da arquitetura política e para fazer açudes, canais de irrigação nas cidades onde o rei dominava. Qual era o centro econômico dentro dessa sociedade na Mesopotâmia? Eles trabalhavam com agricultura, pecuária, com artesanato e com comércio. Na agricultura, eles plantavam cevada, trigo e centeio, que eram cereais, linho e algodão que eles usavam para fazer as roupas, legumes, hortaliças e frutas, que era o complemento alimentar deles, eles plantavam ao redor da casa deles. Como pecuária, eles criavam ovelhas, porcos, bois, que também eram usados para tração, jumentos para transporte de cargas, e os carneiros, que dava a preciosa lã para eles também fazerem roupas. E o artesanato eram trabalhadores especializados que trabalhavam como tecelões, né, fabricando roupas, tapetes, os carpinteiros que ajudavam nas construções de templos, de estradas, os ferreiros que faziam as armas para o exército do rei e joalheiros. E dentro do comércio, tem que se lembrar que os povos da Mesopotâmia eles mantinham um forte comércio entre os povos para conseguir materiais que eles mesmos não tinham. Então, materiais que eles não encontravam ali na região em que eles viviam,
eles faziam comércio com os outros povos para conseguir esse material, para ter uma melhor qualidade de vida. Retomando aqui, né, a religião na Mesopotâmia, nós temos que lembrar que eles eram um povo politeísta, né, que politeísta é aqueles povos que acreditam em vários deuses. E esses deuses mesopotâmicos, cada um tinha sua característica própria e cada um era designado como protetor de uma cidade da Mesopotâmia. Tá bom? E lembrando que os mesopotâmicos, eles também acreditavam em vários mitos. A mitologia era forte dentro da Mesopotâmia, né, como eles colocam que a criação do homem, um dos mitos mesopotâmicos é sobre a criação do homem, que foi criado pelo deus Enki, que era considerado um deus inventivo. E foi esse deus que teve a ideia de criar a humanidade. Como os deuses não tinham ninguém para quem trabalhasse por eles, e eles nunca conseguiam comer e beber o bastante, foi então que eles decidiram substituir os deuses nos trabalhos que o homem foi criado, né? Para eles não terem que trabalhar, os deuses foram lá e criaram os homens para que os homens pagassem tributos aos deuses e eles não precisassem trabalhar para isso. Assim que o homem passa a cumprir esse papel na vida social mesopotâmica, alguns homens vão se destacando e vão ganhando parte do trabalho dos homens, né, da sua produção, que era para o sustento dos deuses. Né, e eles usam isso como seres, homens representantes dos deuses aqui na Terra, que é os sacerdotes e o rei. Espero que vocês possam ter compreendido um pouco mais da matéria. Qualquer dúvida, vocês tiram comigo na próxima aula antes da prova, tá bom? Bons estudos!